Vamos iniciar agora mais uma videoaula falando sobre comandos para NOC, agora um pouquinho mais avançada, falando sobre o NE da Huawei, tá? Qualquer linha do NE. Nós vamos falar um pouco sobre esse NE da Huawei, porque muitas das operadoras hoje elas migram do MikroTik para o NE da Huawei. Então, muitas pessoas que estão acostumadas a mexer no MikroTik ficam perdidas quando vão mexer com equipamentos da Huawei. Então, nós vamos ensinar o básico para quem está no NOC, né, no centro de gerência de rede, conseguir averiguar o que está acontecendo com o cliente, pelo menos as informações básicas, beleza? Então vamos lá, bora para a aula. Os comandos que nós vamos aprender hoje, todos eles utilizam o display na frente, ou seja, são comandos para verificar informações que estão na caixa. Nenhum dos comandos aqui eles serão dados no modo de configuração do Huawei, ou seja, a gente pode utilizar por pessoas que não estão capacitadas para mexer no equipamento, mas que só estão capacitadas para verificar informações. Em nenhum momento elas vão mexer no equipamento ou fazer qualquer tipo de configuração. Dito isso, bora para o nosso primeiro comando. O primeiro comando que nós vamos aprender aqui é o Display Access User. Esse comando ele mostra todos os clientes que estão logados na caixa, não só cliente PPoE ou IPoE, né, que seja o DHCP, mas clientes SSH. Todo tipo de autenticação que for feita na caixa. Na primeira linha desse comando, nós temos lá o Total Users, que seria o número de usuários totais que estão logados na caixa. Tá? Outra linha muito importante aqui é o Dual Stack User, que significa o número de clientes que estão recebendo IPv4 ou IPv6. Isso não significa que o IPv6 esteja funcionando, apenas que ele foi delegado para o cliente. Tá? Já na linha de baixo, nós temos ali as autenticações que foram feitas com sucesso. Normalmente bate com o número de usuários totais logados. E outras informações espalhadas também, ali mostra clientes que estão com autenticação pronta, clientes que estão com autenticação esperando. Tá? São etapas bem rápidas que normalmente você não consegue pegar. Outra informação aqui importante é depois lá embaixo que a gente pode ver o domínio. Quando nós criamos uma autenticação na caixa, normalmente ela tem um domínio que tem os parâmetros de informação para o cliente logar. Por essa caixa ser uma caixa de cliente PPoE, nós criamos um domínio com o nome da operadora e a maioria dos clientes estão logados nesse domínio. Apenas um usuário que está no default admin, que sou eu que estou logado via SSH, ou seja, estou logado no default da máquina. Se você criasse outros domínios e tivesse clientes logados em outro domínio, iria aparecer a quantidade de clientes que está em cada domínio. Lembrando que esse comando ele é apenas um resumo do que está acontecendo na caixa. Esse próximo comando, que é o Display Access User e Username, ele é bem similar ao comando de cima, porém nós vamos pegar a informação de um cliente em específico. A didática desse comando é simplesmente colocar o username e o usuário PPoE do cliente para ver as informações dele. Então as informações que nós vamos pegar aqui são só para a gente verificar o usuário do cliente, se ele está logado ou não. Se não tiver logado não vai aparecer nada, tá? Vai falar que não existe. O IP que o cliente está pegando na caixa. O MAC do roteador do cliente, às vezes você quer verificar se um MAC do roteador realmente está com esse cliente ou não. E a informação do IPv6 da LAN do cliente, tá? Isso aqui não é a WAN, e sim o IPv6 da LAN. Se tiver mais de um cliente logado com esse usuário, também vai aparecer mais de um. Tá bem simples. Nesse comando, o Display Access User Username Verbose, ele nos mostra em detalhes todas as informações do cliente que nós pedimos. Tá? Nós podemos verificar aqui que a primeira informação que ele mostra é o usuário do PPoE, para verificar se realmente foi esse usuário que você digitou. Se achar, ele vai mostrar o IP do cliente, IPv4, e como ele foi adquirido. Ou seja, nesse caso nós podemos ver que ele foi adquirido via Radius. Se ele fosse adquirido via pool do NE, ele não estaria entre aspas o Radius, tá? Estaria só o IP. Podemos verificar aqui também as informações de DNS IPv4 e DNS IPv6 que foram atribuídas a esse cliente. E por último, nós também podemos perceber o endereço IPv6 adquirido pelo cliente, tanto a WAN
quanto a LAN. Uma informação aqui que eu estava deixando passar, mas vou mostrar aqui para vocês, é que nesse comando é possível verificar a interface e a VLAN que o cliente também está logado. No comando anterior também era possível verificar isso. Esse comando que nós vamos aprender agora é um comando muito útil porque ele mostra a falha do cliente ficar online. Ou seja, sempre que um cliente tiver alguma falha de ficar online, ele vai mostrar qual cliente foi e o porquê, tá? A síntese desse comando ela é bem simples, é display AAA offline records. A primeira coisa que nós podemos verificar aqui é o nome do cliente, né? O usuário do cliente. O usuário do cliente que não conseguiu ficar online. O segundo é o MAC do roteador que tentou a autenticação, a interface por qual veio a requisição, a hora e o motivo da falha da autenticação, que são informações muito importantes. A hora que ele tentou ficar online, a hora que ele caiu e o porquê que ele caiu. Nesse caso, ele teve algum problema no protocolo PPP. O protocolo PPP teve uma falha na resposta, então esse cliente caiu. O porquê isso aconteceu a gente tem que averiguar, mas a gente já sabe por que esse cliente caiu, qual foi a falha dele. Agora eu vou mostrar para vocês algumas variações desse comando. Nós temos hoje o display AAA offline records. Se você digitar só isso, ele vai mostrar em ordem de tempo qual foi o último cliente que não conseguiu ficar online, que teve a sua queda. Porém, nós temos algumas alterações nesse comando. Nós podemos colocar o AAA offline records brief. O que isso vai nos mostrar? Na primeira telinha aqui na esquerda. Ele vai nos mostrar, em resumo, todos os clientes que tiveram falha. Vai mostrar o MAC, vai mostrar o IP que ele estava e vai mostrar o motivo porque ele não conseguiu ficar autenticado. Mas ele vai mostrar só um resumo. Isso é bom para você verificar quais são as falhas principais que estão acontecendo. Mas você não precisa verificar todas as informações do cliente. Você quer só saber por que os clientes estão caindo. Então, quando você dá esse comando brief, ele mostra um resumo de todas as conexões que deram problema. Já o próximo resumo, o próximo comando é o AAA offline records brief username, para você verificar apenas um usuário. Você quer saber por que um usuário não ficou online. Então você coloca o nome dele, o usuário PPOE, e você consegue verificar. Ele vai buscar o mais próximo do registro, ou seja, a última vez que o cliente teve o problema. Outro comando também que é possível de usar é o offline records domain, ou seja, verificar só nesse domínio o motivo da queda. Ele vai te mostrar o primeiro cliente, o último cliente que teve problema nesse domínio. E se você continuar apertando o Y, que é o yes, ele vai mostrando os outros clientes em ordem de tempo. Outro comando muito importante, não só comando, variação desse comando, é você colocar o time. Você coloca hora, minutos e segundos de início e hora, minutos e segundos de final, ou seja, o final do tempo que você quer verificar. Às vezes você teve uma queda de madrugada, os clientes não estavam conseguindo logar e você não sabe estava ficando offline e você não sabe o porquê. Você utiliza o tempo. Então, se você utilizar esse tempo, ele vai te mostrar só os clientes que tiveram problemas de ficar online nesse determinado tempo. O próximo comando que nós vamos verificar agora é o display AAA online fail records. Esse comando ele nos mostra o motivo da falha de autenticação de um cliente, ou seja, o cliente não conseguiu autenticar. Sempre é bom frisar que quando você der esse comando, ele vai mostrar o último cliente que não conseguiu autenticar. Ele vai te dar a opção de você digitar o Y, que é o yes, para continuar mostrando os clientes em ordem de tempo, tá? Voltando aqui ao comando, nós podemos verificar que ele nos mostra o usuário do cliente, o MAC de roteador que tentou a autenticação, a interface por qual veio a requisição e o motivo principal, que é a hora e a falha da autenticação, o motivo da falha da autenticação. Nesse caso aqui, o Radius rejeitou a autenticação, mas pode acontecer de não conseguir mandar informação para o Radius. Às vezes o Radius não está configurado corretamente, ele vai falar que não obteve uma resposta do Radius ou algo parecido, tá? É sempre motivo de falha de autenticação. E como no comando de offline,
esse comando também tem as mesmas variações do outro, que é usar o brief, que ele mostra um resumo dos clientes que tiveram falha de autenticação e o porquê dessa falha de autenticação. O username, que você consegue buscar um único cliente, verificar o último problema que ele teve de autenticação e porquê. Você pode verificar também pelo domínio, que mostra todos os clientes que tiveram problema de autenticação nesse domínio. E você também pode usar o comando time, para você verificar clientes que tiveram problema para logar em determinado horário de tempo, né? Ou seja, no caso nosso aqui, de 4 a 5 horas da manhã. A aula de hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem também colocar no comentário algo que vocês queiram que eu mostre na próxima aula, eu vou olhar e posso produzir o conteúdo para vocês. De qualquer maneira, muito obrigado e até a próxima aula.